No sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nesse fim de semana, nós começaremos os dias de Carnaval. No Brasil, essa festa é comemorada com muita exuberância, porque somos um povo muito alegre e festeiro. Por outro lado, também somos um povo bastante religioso, um povo que valoriza bastante as tradições cristãs. Por isso, logo após o Carnaval, muitas pessoas viverão com generosidade os dias da Quaresma, fazendo jejuns, acordando às 4 horas da manhã para rezar com o Frei Gilson, porque se o Carnaval nos anima a ter essa alegria de viver, a Quaresma nos lembra que tudo nesta vida passa. Por isso que temos que nos preparar para bem morrer, estando bem purificados e muito unidos a Deus. Então, essas duas maneiras diferentes e lógicas de viver, por um lado o Carnaval e por outro a Quaresma, Jesus mesmo mencionou quando respondeu aos que lhe perguntavam por que os seus discípulos não jejuavam e não faziam penitências com frequência como os judeus piedosos faziam. Então, ele lhes respondeu que os amigos de uma pessoa que está casando devem estar alegres com ela, devem festejar com ela, porque seria uma falta de respeito fazer jejum nesse dia. Mas no dia em que essa pessoa amiga for morta, então jejuarão. Nosso Senhor estava se referindo a Ele mesmo. Naquele momento ele estava ali presente e, portanto, a alegria de ter o Messias conosco, o Salvador, Filho de Deus, mas depois ele seria morto, ele então desapareceria da visão deles e aí eles jejuariam, como de fato ocorreu. De maneira que podemos viver sadiamente as alegrias do Carnaval, divertindo-nos, alegrando os outros, jogando confete com as cores da vida, lançando sempertina para enlaçarmos uns com os outros, E também devemos ser penitentes na Quaresma, rezando, jejuando e vivendo melhor a caridade com espírito de sacrifício, seguindo assim os passos de Jesus, como ele nos pediu. Mas como é que nós podemos nos divertir sadiamente? Não é, como é lógico, fazendo do Carnaval um pretexto para realizar todo tipo de imoralidades, como de beber até cair, porque esse tipo de divertimento é como que uma máscara de sorriso, uma máscara de riso que encobre a tristeza interior. Essa tristeza que volta a aparecer na quarta-feira. Então é um engano, não é uma alegria verdadeira que envolve o coração. É uma máscara, já que entre risos chora o coração. Parece cocaína, mas é só tristeza. Ou seja, parece que ficarão livres da realidade, que farão uma viagem fantástica, que estarão sendo livres. Mas já na quarta-feira de cinzas descobrem que o Carnaval
mal comemorado não acaba com seus problemas, com as mágoas que o samba não desfaz. Até pioram, porque de tanto piscar olho vão ficar sem a pestana. E também sem um tostão no bolso, né? E terão que pedir: ei, você aí, dá um dinheiro aí. Mas nós sabemos, né, que a verdadeira alegria, né, não está na flor da pele, ela não depende de contatos epidérmicos, né, porque a alegria verdadeira é algo mais íntimo, mais profundo do nosso ser espiritual, que não entra com a música, não entra com a bebida, mas nasce do coração e nos leva a dançar, a cantar com alegria, dizendo que a vida é bonita, é bonita, é bonita. A alegria verdadeira vem dentro, ela está dentro e não está fora, né? E é compatível, por isso, com as horas amargas, é compatível com o cansaço, não depende da idade, nem que haja sol. Não importa se temos uma vida cômoda ou apertada, se somos estimados ou não, se temos dinheiro ou não, se estamos empregados ou desempregados, porque ela depende de algo mais íntimo. Mas como é que nós obtemos então essa alegria verdadeira, que pode estar presente sempre, né? Seja no carnaval, na quaresma, em qualquer momento, alegria interior. Obtemos quando pomos esforço para superar as nossas fraquezas, quando vamos nos libertando das nossas limitações humanas, espirituais, vencendo na vida, vencendo, buscando a santidade, a perfeição, a nossa identificação com Jesus Cristo, sendo perfeitos como Deus Pai é perfeito, sendo útil aos outros, vivendo as bem-aventuranças que Jesus Cristo nos indicou. Então, a alegria verdadeira, ela nasce da vitória contra a preguiça. Nós vencemos a preguiça, aí vem a alegria. Quando acordamos cedo para rezar, para trabalhar, quando fazemos um favor para nossa mãe, em vez de ficar enfurnados no Instagram, no YouTube, quando somos pontuais aos compromissos, não deixamos que ninguém fique nos esperando, chegando ao final do dia cansados porque fizemos muitas coisas úteis, porque foi um dia preenchido, um dia com orações, com convivência, com estudo, com trabalho, enfim, podendo dizer, fiz tudo o que tinha que fazer e fiz com amor. Então aí está a alegria, aí é a alegria interior. A verdadeira alegria está em sairmos então de um churrasco, de um happy hour, de uma festa, de um baile, sóbrios. Então a gente se divertiu naquele momento de festa e, no entanto, vivemos a virtude, fomos moderados, fomos realmente virtuosos, né? Porque não comemos e nem bebemos como um pagão. Porque, como nos diz São José Maria, no ponto 681 do caminho, no dia em que te levantares da mesa, sem teres feito uma pequena mortificação, comeste como um pagão. Uma pequena mortificação, pequena renúncia. Até esse ponto tem uma história interessante de uma mãe que estava tentando fazer oração, precisamente utilizando-se desse livro Caminho, só que tinha um filho de 5 anos que estava lá na sala e estava fazendo bagunça, estava brincando e estava sempre, então, lhe solicitando, lhe interrompendo a sua oração. Ele não conseguia desenvolver a oração, esse diálogo com Deus, a meditação. Então aí ela teve uma ideia, disse para o filho: meu filho, agora nós vamos fazer uma brincadeira diferente, deixa esses seus brinquedos, vem aqui comigo, está vendo esse livro aqui? Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou ler um trechinho desse livro, e depois nós vamos pensar, eu e você, naquilo que nós escutamos deste livro.
Vamos pensar. Vamos fazer isso aí? Vamos, mamãe. Então, ela leu esse ponto aí. Dia em que te levantares da mesa sem teres feito uma pequena mortificação, comeste como um pagão. Fala, muito bem, meu filho, agora pensa um minuto com Deus, vê se o que esse trechinho, essa palavra diz para você, o que você entendeu, fala com ele, então eu também vou falar, e depois vamos ler outro trecho. Aí pronto, aí os dois fecharam os olhos, fizeram um silêncio, passou um minuto, a mãe perguntou, e aí meu filho, o que você concluiu, o que você pensou, o que você falou com Deus, o que Deus falou para você nesses momentos? Mãe, o que é mortificação? Aí a mãe explicou o que era uma mortificação, pequena renúncia, não comer tudo aquilo que tem na mesa, deixar um pouquinho, não comer, fazer um sacrifício, não tudo que o corpo pede, isso é mortificação. Ah, tá. E o que é um pagão? A mãe explicou o que é um pagão, que não é cristão, que não segue a Cristo, que não tem uma vida religiosa. Tá. Ah, tá. Então, o que você concluiu com tudo isso? Ah, mãe, eu concluí que nesses meus 5 anos eu comi como um pagão. Então, assim, que nós então devemos realizar a nossa vida, com esses sacrifícios, com esse espírito de renúncia, de mortificação, vencendo as nossas fraquezas, superando os nossos erros, nossos pecados. Então, nós somos felizes quando nos sacrificamos por Deus, quando nos sacrificamos pelos outros, quando sentimos que fomos úteis, porque fizemos um bem para os outros, porque alegramos uns velhinhos com uma conversa, tocando um violão, cantando, porque ensinamos umas crianças, porque ajudamos alguém que está precisando de uma ajuda, estudamos com alguém e transmitindo algo, e damos doutrina. E por isso São José Maria também nos dizia que a alegria tem as suas raízes em forma de cruz. Ou seja, a cruz da entrega, a cruz do sacrifício, a cruz de estarmos corredimindo com Cristo, estamos unidos a Cristo, a sua cruz. Então vem a alegria de sermos úteis, a alegria de estarmos realmente nos identificando com nosso Senhor, nos santificando. Mas o sacrifício que nós fazemos pelos outros e por Deus ainda é uma alegria instável. Ela ainda precisa ser aprofundada, fundamentada, ganhar consistência, porque é uma alegria que está sujeita a tristezas da vida. Então aí pode confundir, não é mesmo que a gente faça coisas, mas enfim, boas, e o nosso interior esteja feliz por isso, mas a vida é muito complexa e as tristezas se misturam com as alegrias da vida. Então nós precisamos ir em busca de um fundamento mais sólido. E esse fundamento mais sólido está na fonte da alegria verdadeira, que é o próprio Deus. Ou seja, é necessário nós estarmos em estado de graça. Porque se nós não estivermos em estado de graça, por mais que a gente faça coisas boas, nós não vamos estar bem. Estamos longe de Deus ainda, Estamos que estar em amizade com Deus, Estar fazendo sempre a sua vontade, o que Ele quer que nós façamos em cada momento. Uma pessoa que perguntou a São José Maria: Padre, que temos que fazer para estar sempre alegres? E aí ele respondeu: o que você faz, não cansasse nunca de amar. Passe o que passe, nossa vida na terra é uma noite ruim e uma má pousada. Então, mesmo que a gente esteja em peregrinação, e a peregrinação é sempre a alegria, porque estamos em busca de Deus, de algo bom, estamos fazendo coisa boa, no entanto, sofremos. A vida não é fácil, há tristezas, há sofrimentos.
Mas todas as coisas desagradáveis, continua dizendo São José Maria, passam. O que permanece é o amor de Deus. Então aí está a alegria verdadeira. O amor de Deus permanece no amor de Deus. Estou em estado de graça, estou em amizade com Deus, então, mesmo no meio das tristezas, dos aborrecimentos, das coisas difíceis, eu estou feliz, estou alegre. Aqui entra as bem-aventuranças, né? As bem-aventuranças falam disso, os sacrifícios, né? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, aqueles que choram. Bem-aventurados os que têm espírito de pobre, que se anunciam a tudo. Então, tudo isso leva tristeza, sacrifícios, cruz, mas leva a alegria, a felicidade verdadeira. Com Deus, a nossa tristeza humana se torna um alegre cantar. Pelo contrário, quem não faz a vontade de Deus, até as coisas mais bonitas da vida, como é o carnaval, como é os dias de festa, as conquistas mais empolgantes, uma formatura, um casamento, perdem o brilho. Se Deus está longe, ou Deus nunca está longe, mas se nós estivermos longe de Deus, sem Deus, não se pode ser feliz, mesmo quando essas alegrias passageiras, como eu disse, né? O cara vai estar alegre, é uma máscara, a pessoa está triste por dentro, está enganando, é cocaína, é engano, está saindo fora do mundo, depois vai acabar isso, as consequências são desastrosas, né? Nada tem valor, mas com Deus se pode ser feliz, mesmo no meio das dores, das injustiças, das dificuldades. Então, vocês estão entendendo onde está o fundamento da alegria da nossa vida? Onde a gente tem que fundamentar para a gente estar realmente alegre e feliz? Bem, com Deus podemos estar alegres mesmo que não estejamos atrás de um trio elétrico. Podemos, não é? Preciso estar do elétrico, senão eu não vou feliz. Não precisa, tem ou não tem, gosto, não gosto, eu não gosto de trio elétrico, pronto, está feliz, né? Ou assistindo uma aula árdua, aquela aula que difícil de assimilar, é difícil de estar presente, é aula muito árdua, não tem o ar-condicionado, o professor não tem didática, é uma bagunça na classe. Bom, estou feliz porque estou fazendo a vontade de Deus, estou me sacrificando, né? Mesmo que não estejamos numa festa de casamento, mas num hospital, visitando uma pessoa que está lá na UTI, ou mesmo que não estejamos reunidos com a família, num dia de festa, estamos longe, não podemos estar naquela reunião festiva, estamos longe de todos, mas estamos felizes porque estamos com Deus, mesmo que estejamos no enterro de um avô, tristes humanamente, aquela perda, mas alegres porque estamos com Deus. Então, para estarmos alegres sempre, é necessário estarmos com Deus. Isso é fundamental. Gaudium, com essa palavra latina, quer dizer alegria, São José Maria expressava o seu contentamento e continuava assim dizendo: alegria, que não é o agitar de guizos da risada boba, algo animal, como muitas vezes, infelizmente, acontece no carnaval. Tantas pessoas, parece que, gritando, risando, pulando, Alegria baseada na esperança em Deus, é algo muito profundo. Não tem por que manifestar-se externamente e é compatível com o cansaço. Então, não é que a gente precisa estar rindo, com um sorriso permanente. O sorriso permanente está dentro, a vida levada, às vezes, também, chorando, podemos estar felizes, porque a vida leva a sofrimentos. É compatível com a dor, continua dizendo São José Maria, que Deus permite, mas que temos de enfrentar com garbo de filhos de Deus. Portanto,
Vivei a alegria de saber que, se não quisermos afastar-nos de Deus, seremos vencedores. Nosso nome está escrito no livro da vida. Isso que dá-nos alegria. Nós estamos nos encaminhando para esse banquete celestial, onde Jesus vai nos servir, essas pastagens tranquilas. A alegria de saber que na vida externa, na vida apostólica, na vida interior, quando parece que tudo desaba, nunca será assim, porque Cristo não perde batalhas. E nós com eles, então, não perdemos. Vocês vão ter tribulações, mas eu venci o mundo. Ao que passou Jesus Cristo, então a nossa vida é assim. Estamos na tristeza, Jesus Cristo, tanta tristeza de todos os tipos, principalmente perto na sua paixão, mas venceu o mundo, ressuscitou, subiu ao céu, está na glória, está na Eucaristia, enfim. Muito bonito isso também que diz o profeta Abacuque, já no Antigo Testamento. Então ele tinha essa consciência de que estar com Deus é a sua alegria. Ele fala, mesmo que eu trema de medo da morte. A gente pode ter medo da morte, isso é humano, mais ou menos assim. E meus dentes ranjam, e a carne penetre nos meus ossos, e a minha figueira não dê fruto, e nulo ser o produto das vinhas, e falte o fruto da oliveira, e os campos não deem de comer. Olha que desgraça tremenda, né? É tudo, né? Não haja mais ovelhas no aprisco, não tem mais ovelha, né? Nem gado nos estábulos, é o miserável, né? Bom, ainda poderemos acrescentar, e eu me chamo Abacuque, né? Com esse nome também, né? Que nome que a sua mãe deu? Eu, porém, regozijar-me-ei no Senhor. Encontrarei minha alegria no Deus de minha salvação. Olha, e nem tinha chegado ainda o Messias, mas ele tinha essa esperança e sabia como profeta que ele estava vindo e que ele tinha essa salvação. Javé, meu Senhor, é minha força. Assim que devemos viver. E nós já temos o Messias, já temos Jesus, temos na Eucaristia, temos nosso Hijo, já somos batizados. Por isso estamos alegres, já estamos ressuscitados, nosso nome já está escrito no livro da vida. E precisamente, indico a vocês e a mim aquilo que está na razão mais profunda da nossa alegria. Essa alegria de estarmos com Deus. É que nós participamos da ressurreição de Jesus. Então, a Quaresma nos prepara para comemorar a Páscoa, para vivermos com Jesus Cristo, porque precisamos de purificação, porque precisamos de crescimento espiritual, e a Quaresma nos dá essa condição, mas para viver a Páscoa com alegria. E essa Páscoa já vivemos, ainda que tenhamos que fazer jejuns, caridades e esmolas e oração, mas já participamos da ressurreição de Jesus desde quando? Desde o nosso batismo. Por isso que eu falei da estado de graça. Estado de graça conseguimos no batismo. Se a gente permanece no estado de graça, perdemos, vamos confessar. Está em estado de graça, sempre. Pecou mortalmente, confessar, para estarmos sempre na ressurreição de Cristo, com Cristo ressuscitado. E São Paulo, ele percebeu isso de uma maneira extraordinária. Deus quis que ele experimentasse isso de uma maneira extraordinária por causa da missão que Deus tinha para ele realizá-la, no começo lá da igreja. Quando ele caiu por terra no caminho de Damasco, que ele tinha ido para prender os judeus que tinham se tornado cristãos, e para ele aquilo era uma afronta ao judaísmo, uma heresia, uma infidelidade, uma traição ao povo de Israel. Então ele foi prender aqueles judeus, mas Jesus apareceu para ele, e como Jesus apareceu? Ressuscitado.
ressuscitado, com seu corpo glorioso, com aquela luz que o cegou, né? De tão forte que é aquela luz do Jesus, corpo ressuscitado. E naquele momento, quando ele então esteve com Jesus ressuscitado, naquele momento, mudou a sua vida e nunca mais ele perdeu a alegria. E olha que ele teve que passar por muitas situações difíceis por causa de Cristo, por viver a sua missão que Deus tinha lhe dado para ir aos pagãos, né, e anunciar o Evangelho, e as igrejas que ele fundava, e às vezes havia desordem, desunião, naufrágios, chicotadas, prisão, traição, ele escreve a traição de amigos que teve, e no entanto ele escreve aos cristãos que ele mais amava e que mais o amavam, onde ele se sentia mais amado e onde ele estava melhor, que é os filipenses, né? Então ele escreve para eles: alegrai-vos sempre no Senhor, meus filhos. Repito, alegrai-vos. Não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração, as súplicas e a ação de graças. E nós sabemos que São Paulo escreve para eles no momento de perseguição. Muitos deles correriam mártires, então ele já estava preparando eles para isto. Ele mesmo seria degolado por anunciar a Cristo. Para quem não está com Deus, diz São José Maria, realmente pode ser algo de escandaloso ou de loucos afirmar que a cruz, as dores geram alegrias. Mas quem segue os passos de Cristo vai aprendendo a conformar-se com as cruzes. E quanto mais caminha perto de Cristo, passa inclusive a amar a cruz, que no fundo é amar a vontade de Deus. Então acontece uma coisa interessante. São José Maria, ele fala por experiência própria, ele já fala isso no final da sua vida, depois de ter passado tanta tristeza, tantos apertos. As cruzes já não pesam tanto. Quem vai entendendo isto, vai vivendo na leveza, mesmo no meio dos sofrimentos. As cruzes se transformam na cruz de Cristo. E ainda que Cristo tenha morrido na cruz, depois ele nos deu a alegria da sua ressurreição. Portanto, se nós estamos com Deus, isso é o fundamental, participando da ressurreição de Jesus, já temos um pouco da alegria, essa alegria que será total no céu, mas já está no interior. Já estamos com Deus, né? Deus está dentro de nós em Cristo, com Cristo, né? Por isso também podemos aproveitar melhor as alegrias deste mundo. Vamos saber aproveitar melhor as alegrias deste mundo quando elas vêm, com música que gostamos. Então vamos viver nessa perspectiva. Eu estou com Deus, então vou ouvir essa música, né? Vou ouvir essa música, né? do Nando Reis, pensando em Deus, né? Eu vou ver essa música, né? Ouvindo, né? A Maria Bethânia, pensando em Deus. Eu vou viver essas alegrias, essas marchinhas de carnaval, eu pensando em Deus, eu estou com Deus, eu estou alegre, estou feliz, né? Tomando um milkshake com as amigas. Então se aproveita melhor esse milkshake quando está com Deus, né? Quer dizer, Deus faz com que aquele milkshake fique mais gostoso, né? Mais saboroso, né? Num passeio de bike, né? Nadando, surfando no mar, velejando, jogando vôlei na praia, numa convivência, participando de todas as coisas boas desse mundo sem ser mundanos. No mundo, mas sem ser mundanos. Estamos fora, voando como uma ave, né? Está no mundo, mas está por fora. Eu estou vendo de cima tudo, né? E voando. Essas asas que me pesam no chão, mas quando elas são penas, não são pesadas. Meu jugo é suave, meu peso é leve. Isso Jesus Cristo disse. Ele pesa. A ave tem as suas asas, elas são pesadas, principalmente essas aves grandes, pesadíssimas. Mas se elas abrem e voam, elas ficam leves. Isso é o jugo de Cristo. Estamos voando, estamos sobre tudo. Então esses são os segredos
da verdadeira alegria. Sacrificar-nos por Deus e pelos outros, ser úteis, sermos mortificados, estando em estado de graça, que estar já ressuscitados com Cristo. Jesus não nos prometeu um paraíso na terra, mas deu os meios para sermos felizes nesta terra, bem-aventurados. Então não vamos deixar que nos engane com falsas alegrias que duram 4 dias e tudo acaba em cinzas. Vamos exultar no nosso coração com Maria, o coração de Maria. Hoje celebramos a festa de Nossa Senhora de Lourdes, ela que veio e apareceu a Santa Bernadette para agradecer o dogma da Imaculada, que foi 4 anos antes. Bernadette era camponesa, era da aldeia, nunca tinha ouvido falar desse dogma, né? E Nossa Senhora se apresenta como Imaculada, a Imaculada, né? E aí foi isso que determinou com que os teólogos realmente era Nossa Senhora, porque uma menina, né, de aldeia não pode ter, Imaculada esteve comigo, nunca ouvi falar de Imaculada, né? Hoje, muito bem, quer dizer, uma pessoa de 4 anos já sabe que é Imaculada, né? Mas naquele tempo não tinha Instagram, não tinha rede social, não tinha WhatsApp para chegar, né? Quer dizer, olha, né, para chegar até no meio da França. Então, ela veio para agradecer essa felicidade magnífica, alegra meu coração em Deus meu Salvador. Essa é a alegria de Nossa Senhora. Então peçamos a ela que nos ajude a não perder nunca por nada a verdadeira alegria de sermos filhos de Deus, participantes da sua felicidade. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.